Estamos de volta, agora a gente fala sobre o carnaval, mas sobre um outro aspecto, porque o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou uma ação que acusava o presidente Lula, o PT e também a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói de propaganda eleitoral antecipada. O processo questionava o samba enredo em homenagem ao petista no carnaval. A decisão foi tomada por maioria e afastou, neste momento, o pedido de multa de R$ 9.650.000 apresentado pelo Partido Novo. Os ministros entenderam que não há base jurídica para a punição antes da realização do desfile. A relatora, a ministra Estela Aranha, afirmou que o evento ainda não ocorreu e que não é possível caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Ela também disse que a simples divulgação do enredo nas redes sociais não configura irregularidade. Já a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a decisão não representa autorização prévia para eventuais abusos. Segundo ela, o processo continua e pode haver nova análise após a realização do desfile. Festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa Justiça Eleitoral, que já foi acionada. Isso aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia, parece mais areia movediça. Quem entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente, não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral. Não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada, a legislação é clara, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente e rigorosamente. Bom, Consta, em resumo, no próximo domingo, então, Acadêmicos de Niterói vai apresentar ali a escola de samba, a homenagem carnavalesca ao presidente Lula, inclusive, com uma ala ali, a primeira-dama Janja da Silva também deve desfilar, vai ser destaque em carro alegórico. E aí nós vamos descobrir, né, se foi ou não uma campanha antecipada para o Lula, uma escola de samba que tem lideranças ligadas ao PT, com o enredo todo enaltecendo o Lula, que a Gleisi Hoffmann, inclusive, já deu uma palhinha antecipando, né, a música para talvez afastar parte do público, não sei se foi essa a intenção, voluntária, mas sem dúvida é o resultado da sua cantoria em pleno Congresso, né, e acabam depois metendo então uma multa de R$25 mil e fica por isso mesmo, e a Carmen Lúcia, com toda a sua cara de pau, aquela que defendeu censura prévia, no caso do Brasil Paralelo, né, até segunda-feira, ela vai dizer que existe Estado de Direito e que ninguém é favorecido, sendo que Bolsonaro não pôde mostrar imagens na campanha da sua visita à Inglaterra durante o enterro da rainha, não pôde mostrar a manifestação do 7 de setembro lotada de gente e por aí vai. Então é óbvio, Paula, que existe um duplo padrão, é óbvio que se fosse algo parecido com recursos públicos para enaltecer a trajetória dos Bolsonaro, isso já teria rendido aí punições. Nós estamos diante realmente de um peso e duas medidas. Marcília, eu quero te ouvir. A ministra Carmen Lúcia seguiu, então, o entendimento da relatora, da Estela Aranha, no sentido de rejeitar essa liminar em relação à escola de samba, e ela disse, em dado momento, algo que é curioso. Aspas aqui para a ministra Carmen Lúcia. É vedada toda e qualquer censura. Sem se saber o que vai acontecer, não há dado objetivo do que a escola vai fazer. Pode até
última hora resolver não fazer. Estaríamos antecipando algo, justificou a ministra Carmen Lúcia aí. O Consta lembrou, e eu lembro também quando ela permitiu a censura de um documentário que sequer estava pronto. Ela não tinha nem visto o documentário, ele não estava finalizado, o documentário da produtora Brasil Paralelo, e aí ela alegou que poderia atrapalhar as eleições. Mas nessa ela quer assistir. Ela quer assistir o desfile antes de decidir se a propaganda antecipada ou não, Marcília? Vão desfilar para ela? Não, só para ela, né? Vai ao ensaio? A censura era assim, né? Fazia o ensaio só para os censores. Bom, antes disso, só registrar o percurso desse processo que é interessante, né? Então, primeiro ele cai com o André Mendonça, aí tiram do André Mendonça e entregam para a Estela Aranha, que é nomeada pelo Lula, porque ela é especialista nesse tema de propaganda antecipada. E desde 22 o TSE está compartimentando por assuntos. Tal ministro fica com esse assunto, aquele ministro fica com outro. E ela é especialista em propaganda, né? Ou em propaganda antecipada. Ficou com ela esse tema. Então, isso já é esquisito, porque essa Estela Aranha não só foi nomeada pelo Lula, como se a gente puxar o currículo dela, ela tem tudo para sair numa das alas aí da escola de samba, de tão próxima que foi do petismo e, inclusive, dos petistas históricos, como o Dino, e a gente, inclusive, mencionou aqui ontem. A última área de amigos do Lula, é isso? Não é a última área. A velha guarda do PT, né? Ou qualquer coisa assim. Pode ser. Então já tem até o lugar para sair. Já então. Tem, com chapéu, né? Aquele chapéu, que sai com o chapéu, tirando o chapéu. Pode ser, é uma boa ideia. Tá aí, ainda há tempo para eles acrescentarem esse ponto. Segundo que, assim, eles extinguiram a função da liminar. Porque se a liminar é para evitar uma lesão de direito e você precisa aguardar a lesão acontecer, então extinguiram do Código Eleitoral liminar. Não tem mais liminar, segundo o argumento aí da Estela Aranha. Deixa, tem que esperar. Não posso. A pessoa está com a arma ali chegando perto, mas e se ela não atirar? Então vamos aguardar para ver se ele vai entrar mesmo ali no banco. Ele está de capuz, está com a metralhadora na mão, gritou as, é um as, mas peraí, pode ser que mude no curso. Não completou a palavra. Não completou a frase. Então, quer dizer, nesse sentido, precisa esperar o crime acontecer e acabaram com a liminar. Esse é o tipo do argumento da Estela Aranha e da ministra Carmen Lúcia. E aí a gente chega no vídeo da Carmen, que é sempre, para mim, muito penoso ouvir a Carmen Lúcia. Primeiro porque ela acha que ela gosta de fazer frases de efeito. Essa festa não pode ser uma fresta. E aquilo vai me dando... Cala a boca, já morreu. Cala a boca, já morreu. Ela gosta disso. Aquilo me embrulha um pouco a alma. E a ministra que lá atrás, no documentário, né, como aqui se mencionou, da Brasil Paralelo em 2022, ela disse, olha, dessa vez, só dessa vez, o documentário devia poder ser visto, mas dessa vez nós vamos segurar, ele não vai poder ser visto. Agora ela inverteu o jogo. Ela disse o seguinte, olha, esse desfile não devia poder ser feito, mas dessa vez vai poder ser feito. Então lá atrás devia, mas não pode. Aqui não pode, mas vai ser feito. E assim vamos, porque nós temos infelizmente um TSE, assim como um STF, que são totalmente políticos e que trabalham nessa seara. Infelizmente, esse desfile não apenas vai ser feito, como ele vai sim ser um ilícito, porque é óbvio que será um ilícito. Nós temos dinheiro público sendo posto pelo Lula na escola de samba. A escola de samba vai falar dele, a escola de samba vai falar mal do Bolsonaro, está no enredo. A escola de samba tem o seu enredo sem anistia. Quer dizer, ela entra em temas que são, não do Lula inclusive, mas que são do petismo atual. Então, claro que isso é propaganda antecipada eleitoral, abuso do poder econômico, que isso é utilização da máquina pública para fins eleitorais. No entanto, nem liminar, nem depois o PT ou o Lula serão punidos, porque a punição merecida seria tornar o Lula inelegível. Qual é a chance
de uma relatora indicada pelo Lula tornar o Lula inelegível. Zero. Quer dizer que durante toda a campanha eleitoral a Estela Aranha será encarregada de analisar todos os pedidos ou denúncias de propaganda antecipada. Ela que foi indicada pelo presidente Lula. Porque não apenas isso que você muito bem mencionou, mas também porque esse processo não acaba aqui. Eles analisaram a liminar. Então tem o pedido de fundo que será analisado depois, quando o desfile for feito. Mas o que eles vão fazer com o samba contra o Lula, que já circula na internet? Pois é. Aliás, que é bem criativo, por É sinal. bem criativo e vai fazer sucesso. A propaganda já está feita, né? Porque não precisa do desfile. É uma propaganda contra o Lula. O que ela vai fazer? É a propaganda negativa antecipada. E aí ela proíbe. Deixa eu só trazer aqui que a primeira-dama falamos, né? A Janja da Silva vai ser o destaque do último carro alegórico com o tema Amigos de Lula, que você mencionou. Essa ali. escola vai ser O cerimonial da primeira-dama com funcionários da presidência, inclusive convidou empresários, políticos e artistas. Também solicitou medidas para confecção de fantasias. Parte dos convidados optou então por ficar nos camarotes. Também estarão no carro a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a neta de Lula, Bia Lula, a cantora Tereza Cristina e a atriz Juliana Baroni, entre outros nomes. Alguns participantes vão desfilar no chão, ao lado do carro alegórico. Lula deve assistir ao desfile do camarote da Prefeitura do Rio. O samba enredo do Alto do Mulungu, Surge a Esperança, Lula, o operário do Brasil, retrata a trajetória do presidente desde a infância em Pernambuco até a chefia do Executivo Federal. Posso só fazer um adendo, até um acréscimo, para depois a gente seguir nos comentários, que a coisa é tão ilícita que a AGU recomendou que não houvesse participação das pessoas nesse desfile. O marqueteiro também. Bom, não, só voltando à questão da Carmen Lúcia, é das coisas mais incoerentes que a gente ouviu ali, já pelo que já foi citado, mas veja só, quando ela determinou censura prévia, ela estava afrontando uma proibição consolidada na Constituição em relação àquele documentário da Brasil Paralelo. Ela foi contra a Constituição, ou seja, não se pode determinar censura prévia, ponto. Ela determinou, ela votou pela censura prévia. Agora, ela está concedendo, veja só, um assunto que ainda é fluido. Configura-se ou não propaganda. Não existe um texto claro de o que é, o que não é propaganda. Tudo é analisado. E nesse caso, ela vai lá, ela não permite uma liminar. De, olha, eu tenho aqui a possibilidade de lesar o direito do outro. Não. Ela já tem, não. Então vai, depois a gente analisa. O que ela não precisava analisar, porque a Constituição já veda terminantemente, não se pode censura prévia no Brasil, o Constituinte já decidiu isso, ela vai lá e abre uma exceção. Aqui não. O que é fluido, ela falou, agora pode. Ô Piotr, por que ela não esperou então que o golpe fosse consumado para punir os golpistas? Pois é. Exatamente. Pois é. É isso. Agora, a gente tem que fazer um registro. A única escola que aprovou o Lula, né? Então, talvez tenha essa boa...